Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Nada Trivial. Hoje é quinta-feira, dia de turma do Fundão, então vamos falar de neurociência aplicada à educação às portas das férias escolares, né? Todo mundo já encerrando suas atividades do primeiro semestre, iniciando esse período, que é um período muito propício para que a gente faça análises, quem sabe, mais genéricas, mais globais, né? Mais sistêmicas da relação professor-aluno e também de algumas questões que estão sendo centrais na discussão na escola, né? Eu trouxe a primeira para a gente debater acima do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é, quem sabe, um tema que está sendo deveras debatido e, inclusive, é o centro de uma discussão sobre a medicalização e a medicamentalização do processo educacional. Não sei se você já está familiarizado com esses termos, mas a medicalização da educação é essa ideia de que os médicos e a visão de saúde estejam interferindo nas práticas educacionais de forma exagerada, nomeando excesso de transtornos ou excesso de necessidade de terapêuticas, entre elas os medicamentos que atuam sobre o sistema nervoso central, e por isso esse termo também, medicamentalização do processo educacional. E o que nós da neurociência podemos trazer de subsídio, de discussão para esse tema, né? Obviamente, neurologistas, neuropediatras, psiquiatras infantis sejam os profissionais adequados para serem consultados junto com o pessoal da fonoaudiologia, da fisioterapia, da terapia ocupacional, que são os profissionais que formam as equipes multidisciplinares de diagnóstico e tratamento e atendimento dessas questões, especialmente no que tange ao desempenho escolar e à qualidade de vida desses indivíduos, né? Mas o TDAH tem sido um tema que está escapando dessa discussão e penetrando as redes sociais, inclusive porque nós já temos aí um índice relativamente grande de adultos que se descobrem portadores do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, inclusive com um perfil muito mais ligado a déficit de atenção do que efetivamente impulsividade, né, ou hiperatividade, mas são quadros que obviamente tendem a ter um diagnóstico que assustam a sociedade como um todo, né, porque o número de fato vem aumentando. E aí muita gente quer acreditar a esses quadros de TDAH alguma condição ambiental ou alguma coisa que, quem sabe, poderia ser facilmente resolvida com uma educação mais, que coloque mais limites, ou que trabalhe com a disciplina, ou menos telas, ou mais isso ou menos aquilo, né? Então a sociedade como um todo se movimenta para tentar entender quais são as oportunidades que a gente tem aí de intervenção nessa dinâmica. E nós aqui da neurociência temos também os nossos inputs, os nossos dados para contribuir com essa discussão, né? A primeira coisa muito importante é que há muito tempo, tá? Não é de hoje, pelo menos eu, que estou há 25, 30 anos discutindo e estudando sobre isso, já conheço esse número, que é um número bastante respeitado aí no mundo todo. Cerca de 5% das crianças e dos adultos são portadores de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Tá? Não é 10, não é 20, não é 30, esses números, é 5%. E nesses 5%, pessoal, a gente tem dados sistemáticos de que existem alterações estruturais nesse cérebro. Tá? Obviamente que essas alterações estruturais podem estar ligadas a um processo no desenvolvimento, na maturação cerebral. Tanto que esse transtorno é um transtorno reconhecido como transtorno do desenvolvimento. Tá? Não existe uma característica genética clássica, como a gente encontraria, por exemplo, obviamente, numa síndrome de Down ou em outras síndromes genéticas, onde você tem um marcador genético claro, mas a gente conhece correlações de herdabilidade, sim, né? Existe uma maior chance de filhos de pais portadores do transtorno também manifestarem, né, o transtorno, e obviamente condições que estão relacionadas ao desenvolvimento, e como são do desenvolvimento, algumas condições ambientais podem agravar a expressão do quadro, mas não trazerem o quadro numa genética que não teria nenhuma tendência a desenvolver o quadro, tá? Então, como existem alterações morfológicas, um dos estudos mais importantes, né, que foi feito com 3.000 pessoas, divididas entre pacientes com TDAH reconhecidamente diagnosticados e indivíduos saudáveis, num range etário de 4 a 63 anos, quer dizer, não foram só crianças, né?
Quando submetidos a uma ressonância magnética estrutural, né, que não estava buscando uma avaliação funcional, mas estrutural, áreas como a amígdala cerebral, accumbens, núcleo accumbens, hipocampo, que são regiões muito importantes para a produção de atenção, memória e emocionalidade, que são cruciais para o desenvolvimento da atenção sustentada, foram reconhecidamente menores nesses indivíduos do que nos indivíduos saudáveis. E um outro dado muito interessante dessa pesquisa é que em adultos essa diferença era menor do que em crianças, mostrando que ao longo do desenvolvimento e pelas experiências que o indivíduo vai tendo na vida, algum desenvolvimento adicional, compensatório, pode vir a acontecer. Então é muito comum que os diagnosticados adultos tenham sintomas menos evidentes e com menos prejuízos do que aqueles que a gente identifica às vezes em crianças mais jovens, que tem um grau de impulsividade, de hiperatividade, tamanho, que inclusive impedem que essa criança tenha o nível de concentração necessário para o seu desenvolvimento cognitivo. E aqui que está um ponto muito importante, porque quando a gente negligencia e começa a entender que isso está acontecendo porque as crianças têm muita tela, ou está acontecendo porque os pais não educam, ou isso está acontecendo porque estão comendo isso, ou estão comendo aquilo, ou estão deixando de comer isso, ou deixando de comer aquilo, a gente não compreende que existem mecanismos de estímulos, de oportunidades terapêuticas que não são sempre medicamentosas, que muitas vezes são ligadas a estímulos, são ligadas à organização da vida, são ligadas a aumentar o foco, são ligadas a trazer gestão de tempo, gestão de agenda para essas pessoas. São mecanismos que ajudam a minimizar o efeito direto desses sintomas ligados à atenção. Então, o que acaba acontecendo? A gente, por entender que é uma questão ambiental, ou por entender que é uma questão que é alheia à sistemática do desenvolvimento do próprio cérebro, que é alguma coisa que está acontecendo porque existem eventos externos que estão impedindo que essa criança se desenvolva, nós negligenciamos a necessidade específica que essas crianças têm de atendimento. E ainda existem dados ainda mais alarmantes mostrando que justamente pelo fato desse manifesto gerar uma diminuição na dinâmica de neurotransmissores como dopamina e adrenalina, nós vamos ter inclusive indivíduos que durante a adolescência podem fazer uso de drogas psicoestimulantes, isso tem dados demonstrando, até mesmo como uma forma de automedicação. Porque, obviamente, o indivíduo que tem TDAH, o TDAH é importante, quando ele usa uma droga psicoestimulante, que eu não vou nem citar aqui os nomes para a gente não entrar, né, num conflito sobre, né, esse tipo de orientação, de dizer qual é o medicamento e tal, o que vai acontecer? Eles se sentem tão bem quando usam essas substâncias que eles voltam a usar justamente porque sentiram que se estabilizaram. Então, quando essas pessoas recebem um medicamento adequado, muitas vezes a gente acaba afastando elas de autoterapêuticas que podem ser danosas, né, como é o caso do uso de drogas psicoestimulantes, tá? Outro dado interessante é que pessoas que têm TDAH, elas mostraram um efeito muito interessante em relação à resposta que elas têm sobre possíveis recompensas. A maior parte de nós, quando está diante de alguma coisa que pode trazer um resultado positivo para nós, aumenta a nossa dopamina e a gente aumenta a atenção naquilo. E as pessoas com TDAH parecem não ter esse mecanismo antecipatório, parecem só ter um mecanismo de resposta depois que o fenômeno acontece. Então elas precisam viver a experiência, reconhecer que essa experiência tem valor emocional, que tem valor para elas poderem manter a atenção, para depois elas conseguirem ter alguma reação. E mesmo assim, o mecanismo que sinaliza que posteriormente elas devem manter a sua atenção em eventos que trariam resultados positivos, está meio quebradinho também. Então, definitivamente, nós precisamos ter uma intervenção bem focada naquilo que é terapêutico para esses indivíduos. Às vezes a pessoa acha que o diagnóstico é a parte mais importante da história, meio querendo rotular essa criança, rotular esse adulto, até para muitas vezes ter um laudo para essa criança não precisar performar tão bem quanto uma outra criança que não tem o transtorno. Só que não é esse o objetivo. Muitas vezes você não precisa nem que a criança saiba do próprio diagnóstico, mas você precisa de um entorno consciente sobre as necessidades desse indivíduo e que para ele se desenvolver, ele vai precisar de estímulos um pouco mais elaborados. E só isso já é suficiente para melhorar a condição de vida, a qualidade de vida, às vezes até mesmo abrindo mão da medicação quando os sintomas não são tão importantes assim.
Isso cabe, obviamente, a um psiquiatra, a um neurologista avaliar caso a caso. Não existe uma terapêutica ou uma conduta universal. É necessário que cada caso seja analisado em relação aos prejuízos, em relação a todas as oportunidades que essa criança pode estar perdendo porque não está recebendo atendimento adequado, mas é muito importante que você, professor, você, pai, tenha esta percepção de que não há nada que você possa de fato fazer para evitar o desenvolvimento do transtorno, mas tem muita coisa que você pode fazer para aliviar a carga e o sofrimento que esses indivíduos têm, trazendo recursos, trazendo uma discussão mais elaborada sobre os sintomas e compreendendo que a gente tem alterações estruturais cerebrais que precisam ser compensadas de alguma forma do ponto de vista funcional. E muitas vezes está ligado a modelos, a forma como o indivíduo vive. Rotulá-los, esperar deles menos porque não podem dar, não é um recurso adequado. Muito pelo contrário, nós precisamos dar os recursos para que a gente possa obter deles uma performance tão boa quanto um indivíduo que não tem essa carga adicional, né, para carregar, que seria uma dificuldade de se manter atento, concentrado, focado nos estímulos que tecnicamente são importantes para que ele possa se desenvolver em sociedade. Então, se esse é o seu caso, é o caso da sua família, ou você como professor tem alunos que estão desafiados aí por essa condição do déficit de atenção, fiquem atentos ao fato, né, de que você tem muito a fazer e muito a contribuir em relação à forma como você permite a esse indivíduo elaborar a sua dificuldade e se desenvolver nessa competência. Então, se você gostou, curte esse vídeo aqui, compartilha com quem você acha que pode ser importante ouvir esse recado e não deixe de seguir o Nada Trivial, porque todo dia é dia de vídeo novo aqui, né? E se fosse trivial, não ia ter a menor graça. Um abraço e até o próximo.